Bíblia nos fala de pelo menos 3 princípios. A Bíblia fala, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a Bíblia fala no Evangelho de João de um princípio, antes de Gênesis 1:1, que é João 1:1, que fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo aqui, a palavra, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Marcos capítulo 1, a Bíblia fala sobre o princípio do Evangelho. Marcos capítulo 1, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito na ordem cronológica, foi o Evangelho de Marcos. Então Marcos capítulo 1, e versículo de número 1 diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então escute, lá em Gênesis 1:1, no princípio de tudo lá, qual a primeira coisa que Jesus fez, que Deus fez, o Deus Pai fez, depois de criar Adão e Eva? Deus fez o casamento. Deus trouxe Eva para Adão, sim ou não? E ali iniciou a família. Escute, a primeira instituição divina não é a igreja, é a família, porque a família vem antes da igreja. A igreja é a continuidade da família, a extensão da nossa família. E a nossa família precisa ser a extensão da nossa igreja. O primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão pecou, como todos nós sabemos, não é verdade? Aí Jesus Cristo, que é chamado por Paulo o segundo Adão, então diz, é para começar o ministério, pai? Tá, então vamos começar no princípio, como o princípio de Gênesis. Como que começa então os milagres? Começa então, o pai começou fazendo o casamento de Adão e Eva, e eu vou começar fazendo um milagre no casamento. Isso aí é Jesus provando uma vez mais que a prioridade dele é a família. Ele começa o milagre na família. Você está entendendo? Porque Jesus operou o primeiro milagre numa festa de casamento, mostrando para nós a devida prioridade. A prioridade primeiro é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família.